A Igreja na Idade Média, um poder absoluto. Nós vamos falar aqui, né, sobre o poder que a Igreja exercia na Idade Média, né, a influência que a Igreja tinha em relação à vida das pessoas e as opiniões e tudo mais na Idade Média, e quanto ao poder político, além do poder espiritual, que a Igreja exercia nesse período. Cristãos, de perseguidos a perseguidores. O crescimento da importância do cristianismo baseou-se na ampliação de sua importância para os governantes. O cristianismo recomendava a valorização do pacífico, do humilde e dos pobres. O que quer dizer esse parágrafo aqui? Que está falando do seguinte, que o crescimento da importância do cristianismo se baseou, então, na ampliação da importância que ele estava tendo para quem governava. Então, a aliança entre a igreja e o governo fez com que tanto o governo tivesse força quanto a igreja também, né? Mas principalmente a igreja. A igreja teve uma força descomunal, um poder absoluto diante da junção dela com o governo, da união dela com o governo. Esse foi o conselho da igreja para todos na Idade Média, que se valorizasse o pacífico, o humilde e os pobres. A valorização da pobreza, a valorização da humildade e da paz. Você não se rebela contra as ordens da igreja, você se mantém humilde e você se mantém pobre, porque é daí que você vai conseguir o reino dos céus. É daí que você vai conseguir ascender ao lado de Deus. Enquanto alguns monges se aventuravam na conversão dos bárbaros pagãos, outros se enclausuravam em conventos para traduzir os pensadores clássicos. Alguns monges estavam em campo, né, fazendo o trabalho de catequização e conversão dos bárbaros pagãos, né, que a gente chama de bárbaro aqui, normalmente os germânicos que invadiram o Império Romano, né, que já estavam se transformando num aglomerado de reinos bárbaros, né, de reinos pagãos, de reinos germânicos, e a Igreja Católica, que já vinha de herança dos romanos, então estava fazendo essa conversão, fazendo esse trabalho de catequização dos bárbaros, que não era um trabalho simples, não foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho bem sucedido. Afinal das contas, a Igreja Católica dominou toda a Europa. E outros membros do clero, então, estavam enclausurados em conventos fazendo traduções da Bíblia e de pensadores clássicos, né, da antiguidade clássica, né, mas principalmente da Bíblia. Além de acumular riquezas através de doações dos fiéis e de outras medidas de menor santidade, a igreja se transformou no único depósito de cultura e conhecimento da Idade Média. Olha só isso aqui. Além de acumular riquezas, e essas riquezas eram conseguidas por meio de taxas e tributos que eram pagas na época do feudalismo, né? Principalmente o dízimo, né? Que era a doação de 10% do que você arrecadaria como receita em todo o seu ano, e esses 10% você doava para a igreja. Cada fiel, cada pessoa tinha que doar 10% do seu para a igreja anualmente, né? E isso foi fazendo com que a igreja tivesse um poder muito grande. Além disso, ela se transformou no principal depósito cultural de conhecimento da Idade Média. Por quê? Porque todo conhecimento era proibido, era mal visto, era olhado como heresia. Todo conhecimento que não fosse religioso era observado como heresia, era observado como pecado. Então, tudo que você fosse estudar tinha como base a Bíblia, tinha como base os escritos cristãos, tinha como base a doutrina cristã. Se você tivesse algum conhecimento e você professasse esse conhecimento, e esse conhecimento fosse aleatório ao conhecimento religioso, você era considerado um herege. Então, era imperativo
que o seu conhecimento fosse um conhecimento religioso, estritamente religioso, né? Tudo era formulado, tudo era organizado, tudo era colocado de maneira religiosa. Se você não compartilhasse, não comungasse desse conhecimento, dessa ideia, desse pensamento, você não estava dentro do esquema. E aí, se você não estivesse dentro do esquema, você era o herege e você seria excluído dessa sociedade e, por vezes, até julgado por ela e condenado, torturado e até mesmo morto, dependendo da situação. Poder sobre as almas e homens. Fato. O rei era a maior autoridade entre os homens. Mas quem detinha o poder era a igreja. Como? Impondo os valores do cristianismo em todas as esferas da vida. Primeiro, a descrença era impossível você ser um descrente nesse momento. Era impossível você seguir a sua vida tranquilamente professando que não acreditava. Era impossível isso. Você seria incluído dentro de alguma esfera, dentro de algum esquema, e se você continuasse professando que não acreditava, você seria considerado um herege e seria punido por isso. Primeiro, porque Deus era testemunho. Então, o que acontece? Se você não estivesse dentro do esquema, alguém vinha ao seu ouvido e falava, olha, Deus está vendo, você vai ser punido. Então, o pensamento religioso era o que imperava, e a ideia de sociedade enquanto cultura era diferente da nossa ideia de sociedade enquanto cultura de hoje. Então, lá naquela época, era praticamente impossível, ou era impossível realmente, você não acreditar. Todas as pessoas acreditavam. E quem não acreditava ficava quietinho, não professava, não dizia, não divulgava, porque fatalmente seria punido. Fatalmente seria punido. Tá? Por quê? Porque primeiro Deus estava vendo tudo. Segundo, a sociedade era o espião de Deus aqui. Então as pessoas que acreditavam, as pessoas que estavam dentro da igreja, os fiéis, os cristãos, os crentes, estavam observando você. E se você professasse que não acreditava, você seria denunciado para a igreja, você cairia nas mãos do Tribunal de Inquisição, você seria punido. Todas as atividades deviam ser abençoadas. Tudo que você fizesse tinha que passar pelas mãos de algum religioso do clero para que ele abençoasse aquilo. Tudo que você fizesse, uma atividade comercial, o plantio, a colheita, o trabalho pastoril, tudo que você fizesse deveria ser abençoado, porque a bênção era muito importante para aquela sociedade. Porque Deus estava vendo tudo. Tá? Então você tinha que pedir a bênção para que aquilo fosse feito de maneira plena. O tempo era medido pelas horas da religião. O tempo era medido pelo tempo da igreja, pelo calendário da igreja. A igreja formulava o tempo, a igreja organizava, tanto que o nosso calendário de hoje gira em torno do nascimento de Jesus. O nosso ano 1 é um ano que foi colocado como ano do nascimento de Jesus. E o nosso calendário gira em torno de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo, né? E isso é herança daquele tempo. Isso é herança daquele tempo. Doenças e insetos que deveriam ser esconjurados. As doenças eram consideradas punições divinas, eram consideradas ações do mal. Então, a pessoa, quando estava doente, ela não era tratada com compaixão para ter um tratamento para a cura daquela doença. Não, era jogada de lado e falava, você está doente, você está amaldiçoada por Deus. Esse era o pensamento. O doente estava sendo amaldiçoado. Então, porque ele devia alguma coisa. A verdade só poderia ser aceita depois de jurado sobre o evangelho. Para você professar uma verdade, você tinha que jurar sobre a Bíblia. Eu juro que isso é verdade. Isso era uma prática muito comum na Idade Média. Poder sobre almas e homens. Essa foi a época em que a figura do diabo teve grande prestígio. Foi nesse momento que foi surgindo a ideia do diabo, do demônio, do Satanás. Tudo que estava contra o poder da igreja estava sob efeito da influência de Satanás, sob efeito do diabo. Tudo que estava contrário ao que a igreja pregava era do diabo, então tinha que ser esconjurado, tinha que ser excluído da sociedade, porque era obra do demônio.
Os homens procuravam não provocar a ira de Deus, mas também deviam escapar das armadilhas do diabo. O diabo armava contra o homem. O diabo tinha armadilhas para levar o homem ao pecado. Uma delas era a mulher. Segundo essa sociedade, a mulher era um instrumento do diabo para tirar o homem do seu centro. Olha só o pensamento deles. Por isso, vocês deviam deixar que suas vidas fossem conduzidas pelos intermediários entre eles e Deus, a igreja. O homem, segundo aquela sociedade, não tinha capacidade espiritual de se desvencilhar das armadilhas do diabo. Então, o homem necessitava da oração dos homens de Deus, da igreja, para que ele fosse liberto dessas armadilhas do diabo por meio dessa oração. Então, existiam pessoas específicas que trabalhavam somente com a oração, com a intercedência entre eles e Deus, para que esses homens fossem libertos das armadilhas do diabo. Esses homens eram os homens da igreja, era o clero. O trabalho deles era a oração, por isso que eles mereciam o tal do dízimo, que era o pagamento que eles receberiam pelo intermédio, pela oração que eles faziam entre eles e Deus, entre os homens, entre a sociedade e Deus. Nenhum homem tinha autorização direta até Deus se não fosse do clero. Na luta do bem contra o mal, a vitória coube à igreja. Claro que eles iam desenvolver essa ideia de que a igreja venceria o mal sempre diante da oração, mediante o pagamento do dízimo. Grande proprietária. Enquanto o rei e a nobreza tinham suas propriedades divididas por casamento, herança, favores e lutas constantes, a igreja pode acumular entre 20% e 35% de todas as terras. A nobreza, o rei e a nobreza, elas dividiam as suas terras no feudalismo nos casamentos, entre heranças, favores, as lutas, os cavaleiros recebiam feudos de pagamento, de premiação, enfim. O território da nobreza era dividido, o da igreja não. A igreja acumulava doações, muitas vezes essas doações de dízimos eram em feudo, eram em propriedade, então a igreja foi grande proprietária, foi acumulando propriedade, foi acumulando riqueza, porque ela não dividia essas propriedades como a nobreza fazia. Então, como naquela época o feudo era a principal moeda, era o principal meio econômico, quanto mais terra você acumulasse, mais rico você era. Então a igreja foi acumulando terra, acumulando propriedade, foi se tornando então a maior senhora feudal, a maior proprietária de terras e a mais poderosa organização da Idade Média. A riqueza da igreja mantinha-se e crescia assim, e principalmente devido à organização do clero, claro. Né? O recebimento do dízimo, as doações por penitência, a cobrança de tributos feudais e o envolvimento direto nas lutas territoriais fizeram com que a igreja se transformasse em detentora da primeira riqueza da Idade Média, que era a propriedade. Soberana das almas, ela também se faz senhora do vasto território e das pessoas que nele viviam. Então, a igreja, além de detentora do território, de toda a riqueza, ela também era senhora das pessoas que viviam naqueles territórios. Então, aquelas pessoas se tornavam servos da igreja. Olha que bizarro, servos da igreja. Na Idade Média, o livro por excelência foi a Bíblia. Como eu falei anteriormente, não existia outro livro não fosse a Bíblia. E se existisse e fosse descoberto, era queimado, era destruído, e aquela pessoa que estava com aquele livro também seria punida de alguma forma. Reflexões e pensamentos estavam diretamente relacionados aos textos sagrados do cristianismo ou suas interpretações. Todo conhecimento e todo pensamento era diretamente ligado à Bíblia. A Bíblia. Se não fosse um texto sagrado de dentro da Bíblia, não era um texto sagrado. Então, e não sendo um texto sagrado, não era digno de ser lido pelas pessoas.
controlando as crenças e a moral das pessoas, dirigindo o sistema de ensino e o universo cultural, penetrando nas consciências através das confissões e controlando o tempo de todas as vidas, estendeu-se seu poder absoluto sobre todas as formas de saber. Seus principais pensadores eram Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, controlando todas as crenças e a moral das pessoas. A igreja tinha o poder de controlar o que você acreditaria, porque ela tinha poder sobre almas e homens. Ela tinha o poder de controlar o que você considerava certo ou errado, o que você considerava moral ou imoral, ou amoral. Ela tinha o poder de dirigir o sistema de ensino, porque todo conhecimento provinha da Bíblia naquele momento. Então ela controlava o ensino e todo o universo cultural daquele período girava em torno da religiosidade. Isso penetrava na consciência das pessoas. Isso penetrava na ideia de sociedade das pessoas. A igreja detinha muito poder e ela entrava no psique das pessoas em relação às doutrinas, à moral e à crença e tudo mais. Aqui os pensadores, né, São Agostinho e São Tomás de Aquino, dois dos mais importantes pensadores da Igreja Católica. E essa aula de hoje ela foi para mostrar, para comprovar, para organizar na cabeça de vocês a ideia do que foi a Igreja na Idade Média e do tamanho do poder que essa Igreja tinha naquele período, dentro do feudalismo. Era impossível você viver naquele momento histórico sem que você fosse um fiel cristão. Era impossível você ter uma vida plena e sossegada e tranquila sem que você professasse a sua fé em Cristo. Era impossível isso. Os ateus, e fatalmente eles existiam naquele momento, eles eram escondidos, eles eram pessoas que estavam absolutamente alheias à situação. E elas não se mostrariam com medo de serem punidas. Tribunal da Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Instituição criada em 1831 pelo Papa Gregório IX. A missão desse tribunal era perseguir e julgar crimes de heresia. Fora coordenada pelos padres dominicanos. Era uma organização criada pelo Papa Gregório IX, em 1831, que visava, então, perseguir e julgar crimes que eles consideravam como heresias, pessoas que estavam agindo fora da doutrina católica. Aqui nós vemos, então, uma punição aqui, né, de algum herege, né? Mais algumas imagens, né? Queimando na fogueira, né? Um herege queimando na fogueira. Mais fogueiras para se queimar os hereges do Tribunal da Inquisição. Qual que era o papel do Tribunal da Inquisição? O papel do Tribunal da Inquisição era caçar pessoas que eram hereges, pessoas que estavam contra a doutrina católica, que estavam pregando contra a doutrina católica. O papel da Inquisição era caçar pessoas que se consideravam ateias, pessoas que estavam contra a pregação da igreja, de uma maneira geral. E as punições, depois desse julgamento, eram desde confisco de bens à morte na fogueira. Então, dificilmente uma pessoa que fosse chamada a depor no tribunal de inquisição, ela era liberta. Era muito raro isso acontecer. Né? Muitas mulheres foram queimadas acusadas de bruxaria, né? Simplesmente porque eram solteiras, não haviam casado ainda com uma certa idade, então eram consideradas bruxas. Ou porque eram viúvas, né? Então mataram o marido morreu antes delas, então elas eram bruxas. Ou por algum ato que tinham cometido, foram consideradas bruxas, e todas essas bruxas foram queimadas, né? A maioria delas. Existiu até uma lenda de que uma forma de se descobrir se a mulher era bruxa ou não era amarrando uma bigorna no pescoço dela.
e aí joga ela com bigorna e tudo no rio. Se ela afundasse e morresse afogada, é porque ela era inocente e não era bruxa. Se ela submergisse e se soltasse das amarras, então ela seria queimada na fogueira. Então, se alguém falasse, olha, fulana de tal é bruxa, essa pessoa dificilmente, segundo essa lenda, escaparia da morte. Porque ou ela ia ser jogada no rio, morreria afogada, aí seria inocentada da acusação de bruxaria, mas morreria afogada. Ou então, se ela se soltasse das amarras e sobrevivesse ao afogamento, ela seria queimada na fogueira. Então, o Tribunal da Inquisição ele apareceu como um julgador das pessoas, como um perseguidor das pessoas. E a igreja se utilizava do Tribunal da Inquisição para punir quem estava contra a igreja, quem estava fora dos esquemas da igreja. Tá? Então, nós colocamos a igreja aqui na Idade Média como maior detentora de poder, maior senhora feudal, a única senhora feudal, inclusive, desse período, que não dividia as terras. Os seus feudos eram todos de posse da igreja, né? Era uma estrutura que protegia o alto clero, que só orava, que só rezava, intercedia por nós a Deus, né? E era uma estrutura absolutamente transigente, autoritária, que às vezes mandava mais do que o próprio rei. Tá? Então isso foi mais ou menos a explanação do que foi o poder da igreja na Idade Média. Quando a gente fala de a igreja católica na Idade Média, muitas vezes a gente não entende, né, por que se ataca tanto a igreja católica na Idade Média por causa desse tipo de coisa. A igreja católica foi assassina na Idade Média, a igreja católica foi rica, detentora de muito poder, explorou a fé dos fiéis mais pobres com os dízimos, com as taxas e com todos os feudos que detinha, e abusava do poder para conseguir mais riqueza ainda, né? Foi isso. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima.